Nos últimos dias, nós estamos acompanhando uma história que é impressionante. A confirmar-se toda a realidade que parece existir, é muita imprudência, é muita maldade, é muita sem-vergonhice. O estudante de 21 anos de biomedicina, estudante, que está sendo investigado pela morte de uma paciente. Por quê? Porque ele se passava por um profissional já qualificado, médico, e aí ele fazia procedimentos cirúrgicos. Vê se pode disso. Eu fiquei sabendo hoje que esse cidadão de 21 anos, que além de tudo é extremamente agressivo, ele dava cursos, imagina vocês, e entregava diplomas para as pessoas. Vocês imaginem a tamanha cara de pau. Mas se você está dizendo que é uma tamanha cara de pau, por que você não deu o nome? Por que você não deu a imagem dele ainda? Porque nós só estamos esperando o indiciamento, que é quando uma autoridade policial, analisando as provas, conclui que realmente a pessoa cometeu um crime. É isso que nós estamos esperando. Deixa eu conversar com o Léo, porque é o seguinte, não é só a irregularidade médica do falso profissional, o problema é que ele tirou a vida de uma pessoa. E nós estamos, neste momento, com exclusividade, com uma familiar desta pessoa, desta mulher que morreu. Ô Léo, eu quero, se ela tiver informações para nos dar, se efetivamente a parente dela foi enganada, se ela achou que estava contratando um médico ou um profissional habilitado. Ao que tudo indica, Paulo, é exatamente isso. Mas é uma suspeita. A família, nesse momento, não consegue ter certeza absoluta que isso aconteceu, mas tudo indica isso. Inclusive, eles têm provas muito importantes, como prints, conversas, trocas de mensagens de meses entre esse estudante que se passava como dentista e biomédico e a Silvana. E a gente tem as imagens da Silvana e, inclusive, passando por alguns procedimentos. Nas clínicas, podemos dizer assim, porque a polícia mesmo diz 3 endereços diferentes onde esses procedimentos foram realizados. A gente está aqui, estou em frente a uma das filhas da Silvana, que prefere nesse momento não se identificar, mas ela tem muito a dizer. Inclusive, algo que foi não só a surpresa dessa morte trágica, mas de que até dos procedimentos estéticos. A senhora pode explicar para a gente que a família naturalmente sabia que ela fazia procedimentos estéticos, mas jamais ia imaginar que era com um estudante do 7º período, né? Sim, minha mãe começou a fazer esses procedimentos desde maio de 2025 agora. Ela só falava o nome principal dele, mas nós nunca investigamos. Ela estava feliz, estava fazendo todos esses procedimentos e mexeu totalmente no rosto. Ela tinha cortes, ela fez papada, ela fez preenchimento. E estava feliz? Estava feliz, estava tudo... Só que nós nunca nos aprofundamos para ver realmente quem era a pessoa. E aí chega na quinta-feira, aliás, antes da quinta-feira da semana passada, que lamentavelmente foi o dia que a Silvana morreu, não resistiu a essa sepse, né, que na verdade é uma infecção. Vocês sabem que ela estava internada já há algumas horas, há um dia, no hospital aqui de Curitiba. Sim, ela pediu uma ajuda para ele, depois nos áudios nós descobrimos, né, investigação nossa, que ela estava com dor já há algum tempo, desde que ela fez o primeiro procedimento de lipoenxertia, que ela afirma isso nos áudios e troca mensagens com ele, e que 2, 3 dias depois ela estava passando por dor, mas até então era normal, não sei se é normal ou não, e isso foi se agravando. E no hospital você chegou a conversar com o estudante, né? Sim, porque ele estava com o celular dela, ela pediu ajuda para ele, para levar no hospital, e isso na terça-feira, que foi no dia 30, aí no dia 1º ele entrou em contato comigo explicando, né, que ela estava no hospital, que ela ia passar por uma cirurgia e que ele estava com o celular dela, a chave de casa, porque como ela pediu ajuda para ele, né? E eu falei para ele, então vamos nos encontrar no hospital que eu preciso entender o que está acontecendo, porque até então nós não sabíamos. E aí o que acontece? Você que está acompanhando essa história em casa, imagina o seguinte, a Silvana lamentavelmente não resiste. E aí a família, claro, fica abalada, surpresa, mas aí chega um momento que eles querem entender o que aconteceu. Buscam o nome no Google do tal médico, até então ele era um dentista, né? Ele era um biomédico, buscam lá o CRO
Nós não achamos nada. Colocamos o nome dele completo, porque em função dos extratos que nós tivemos acesso da minha mãe no banco, descobrimos o nome dele completo e jogamos na internet, porque só tinha o primeiro nome, e não apareceu nada. Vocês têm uma estimativa de quanto a tua mãe desembolsou ao longo desses meses? Aliás, e desde que mês que ela começou a fazer o procedimento? Ela começou em maio, até dentro de setembro agora, entre 10 e 12 de setembro que ela fez o procedimento do seio, que foi a complicação para o óbito dela, né, para a morte dela, mas nós levantamos ali valores, deu em torno de mais de R$26 mil. R$26 mil. Mas tem um detalhe, para confirmar a informação, teria uma movimentação suspeita após a morte ou não? Não teve nada. Nós verificamos assim que o último pagamento dela foi feito bem antes do que tudo aconteceu. Não tem movimentação suspeita depois disso. E aí, o último contato que você teve com esse estudante foi lá no hospital. Depois disso, vocês ficam sabendo que ele efetivamente estava sendo investigado pela polícia. Não, nós nem sabíamos que ele tinha essa denúncia, nada. Nós fizemos uma investigação depois do velório da minha mãe, que foi na quinta-feira, dia 2. Sexta-feira, né? Vamos entender o que aconteceu, e daí eu e meus irmãos nos reunimos e começamos a investigar quem que era essa pessoa. Inclusive, imagino que surpreendeu vocês, é o que a gente está vendo aí na tela, ele entregando o certificado, ele fazendo apresentações, até a gente tem um vídeo em que ele fica 1 hora... Paulo, tirando dúvidas de várias mulheres, não, tem que fazer isso, fazer aquilo, ou seja, como se realmente fosse um profissional. Exatamente, foi isso que quando minha mãe, nós começamos a conversa com ela, em maio ela fazendo os procedimentos, ela tinha certeza, não sei até onde também, né, essa certeza, mas que ele era um dentista, que poderia fazer toda essa parte estética no rosto, e especialidade em biomedicina também, então foi isso que foi passado para nós. E aí a gente tem essa investigação policial que é conduzida, e ontem nós trouxemos a informação de que desde o início do ano o Conselho Regional de Biomedicina já sabia dessa atuação ilegal dele, mas assim, mais do que isso, claro, isso é muito importante porque outras mulheres, principalmente, mas eventualmente até homens, passaram por esses consultórios, né? Pelo menos 3 a polícia diz, e a gente está fazendo esse alerta aqui. Mas a gente lembra nesse momento que uma pessoa perdeu a vida, a sua mãe. Assim, nós estamos conhecendo a sua mãe nesse momento. Naturalmente você conhece ela há décadas. Quem que era a Silvana e qual era o momento que ela estava vivendo nesses últimos meses? Minha mãe trabalhou durante mais de 30 anos, né? Ela é funcionária pública da prefeitura, recém-aposentada, fazia 3 anos. Tinha comprado um cantinho dela na praia, porque ela sempre adorou praia, né? Comprou um apartamento na praia, então ela estava curtindo a aposentadoria dela nesse momento de descanso. Nós somos em 5 irmãos, todos já encaminhados, formados, e cada um levando a sua vida sem incomodar ela. Então minha mãe estava na plena saúde dela, vivência de vida, estava feliz, viagem, sempre viajando, muitas amigas, principalmente da relação que ela tinha nesses 30 anos de prefeitura. Então ela estava bem, estava muito bem. Agradeço por você estar conversando com a gente ao vivo. Amanhã, no Balanço Geral, especial de sábado, e na segunda-feira, em todos os nossos telejornais, a gente vai trazer a reportagem completa aqui com a fala da família, essa denúncia. E para encerrar, Paulo, o consultório, né, enfim, ou melhor, a defesa deste estudante disse que vai se manifestar após ter acesso integral nos autos do processo. E a defesa ainda reforçou o compromisso de que Eric, em colaborar com as investigações. A gente, claro, vai seguir acompanhando. Tá bom, obrigado.